Boa noite, pessoal. Então, dando sequência à disciplina de citogenética, nós vamos falar hoje sobre cromossomopatias. O que são cromossomopatias? São as doenças que se apresentam, através de alterações cromossômicas. Então, quando eu pego o cariótipo na mão, eu vou verificar se ali tem algum tipo de alteração para correlacionar qual doença eu estou falando, tá? Isso faz parte da citogenética clínica. Por isso que nessa disciplina a gente vai trabalhar com alguns relatos de caso. Então, eu vou começar a explicar e aí eu vou passar para vocês, em cada aula, algum artigo científico que são relatos de casos para nós podermos estudar também, certo? Bom, então, como eu falei para vocês, cromossomopatias são doenças humanas causadas por alterações cromossômicas. Qual que é a importância e a relevância, né? Então, a gente tem o cariótipo anormal, eles podem gerar abortos de primeiro trimestre, né, de gestação. Geralmente são fetos de mães com mais de 35 anos. E quando a gente tem nativivos, ou seja, são aqueles que nascem vivos, eles vão apresentar então alguns sinais, algumas características específicas de cada doença, tá? Então a incidência total, geralmente, né, metade dos abortos que a gente tem são por alterações numéricas cromossômicas ou alterações por translocação. Essas alterações cromossômicas, ela leva a um aborto de primeiro trimestre, então a gestação geralmente nem chega no final. Nós temos muitos abortos que são realizados diariamente, aí naturalmente, né, esses abortos naturais, onde a mulher não consegue segurar o feto, sendo que alguns desses abortos são por erros cromossômicos, tá? Nós temos erros fisiológicos também, que aí o problema então está na mãe, né, que não consegue segurar o feto por questões da fisiologia, mas nós temos abortos que também ocorrem por alterações cromossômicas do feto. Tá? Então é bom isso ficar bem claro. Nem todo aborto é por alteração cromossômica, mas uma parte deles acontece. Tá? Desses abortos que são por cariótipo anormal, geralmente metade, né, ocorre no primeiro trimestre. Então, ou seja, a criança não chega a nem nascer. Tá? Bom, os fetos, né, 1 para 50 são de mães com maior de 35 anos. E isso daqui, vocês vão ver que vai depender muito da doença que a gente está trabalhando. Aqui embaixo a gente já vai ver outros números correlacionados ao fato da mãe ter engravidado com idade superior a 35 anos, tá? E desses, de 160 que ocorre, né, um nasce vivo, para vocês terem uma ideia. Então, 1 para 160 são de nativivos, que são aqueles fetos que nascem e conseguem sobreviver alguma parcela da sua vida, tá? Depende também de qual doença a gente está falando. Bom, das percentagens de anormalidade, as alterações numéricas corresponde a 96% dos abortos em primeiro trimestre, porque a gente tem várias alterações que podem acontecer nos cromossomos. Né? Quando a gente tem cromossomos a mais, né, ou a menos, que são as que a gente chama de numéricas, 96% dessas alterações a mãe já perde o bebê logo no primeiro trimestre. Tá? 85% desses que a gente vê são de mães com mais de 35 anos, sendo que só 60% conseguem atingir aí uma parcela de vida. Quem que entra aqui, para vocês terem uma ideia? Então, uma alteração numérica é a síndrome de Down, por exemplo, que é a trissomia do 21, certo? Na trissomia do 21, boa parte das crianças elas conseguem nascer, então elas correspondem aqui aos 60% de todas as alterações que eu estou falando para vocês, tá? E a gente sabe que para essa doença, né, que para síndrome de Down, a gente tem uma parcela muito grande que é de mães com maior de 35 anos. Tá? Então, essas alterações cromossômicas, quando a gente vai orientar uma mãe que quer ter filhos, e essa mãe ela tá aí com 40, com 50 anos, a chance dela ter uma criança com alguma alteração é relativamente maior. A gente tem outros tipos de alterações que eu vou ensinar para vocês também, balanceadas, por exemplo, onde geralmente não ocorre abortos,
Boa parte, né, uma parte, quer dizer, só 10% está relacionado com a idade da mãe. Então essas alterações aqui estão mais relacionadas com a, a divisão celular, para onde está indo esses cromossomos, do que com a idade fisiológica aí da mãe, tá? E uma parcela, 30%, consegue atingir a sobrevida. E estruturais não balanceadas, né? Então a gente tem algumas alterações estruturais que são classificadas não balanceadas. Vocês vão aprender, eu vou falar tudo isso para vocês, né? Depois, lá no final da aula, a gente volta nessa tabela para poder entender ela melhor. Então, no final de cromossomopatias, quando eu chegar lá no final, eu coloco essa tabela de novo para a gente discutir ela, só que aí já com as doenças, tá? 4% desse tipo de alteração não chega a atingir o primeiro trimestre. Os fetos, né, também estão pouco relacionados com a idade materna, e somente 10% conseguem atingir a sobrevida, tá? Então, quando eu estou falando de alterações, se ela é balanceada, a gente tem números muito baixos, né? Vocês estão vendo aqui? De todas as alterações que eu tenho numérica, né, que me gera o 100% aqui embaixo, esses dois tipos de alteração são menores. A maior parte, né, dos nativos tem alterações numéricas. A gente vai ver e discutir, vocês vão entender essa tabela. Por isso que na aula de hoje, nós vamos fazer a aula um pouco mais rápido, essa parte do vídeo, porque eu quero que vocês leiam um artigo científico para começar a entender essa parte de cromossomopatias, tá? Quais são elas? Quais são essas alterações que nós vamos estudar? Então a gente tem anomalias numéricas, né? Elas podem ser do tipo euploidia ou aneuploidia. Euploidia é quando a gente tem uma alteração numérica de todos os cromossomos. Eles podem ser triploidias ou tetraploidias, tá? Então, quando eu tenho uma euploidia, eu tenho uma alteração numérica de todo o cariótipo, que podem ser desses dois tipos. E quando eu tenho uma aneuploidia, eu tenho uma alteração numérica de apenas um cromossomo, tá? Por exemplo, tetrassomia, trissomia ou monossomia. Trissomia ela é um pouco mais comum da gente escutar, porque a gente sempre escuta a trissomia do 21, síndrome de Down, né? Ela é uma das situações da citogenética que a gente mais estuda, justamente porque a sobrevida dos pacientes com síndrome de Down é muito alta. A gente sabe que tem muitos pacientes que têm síndrome de Down e que a gente faz o acompanhamento deles aí até a idade, né, mais avançada. Então, como o Rodrigo falou lá para vocês, ele fez dentro do HB o aconselhamento genético. Quando eu fiz a parte da minha pós-graduação, eu também fiz estágios dentro do ambulatório, do HB, né, para fazer o acompanhamento genético desses pacientes, né? Então a gente faz o aconselhamento tanto para o casal que já teve uma alteração, justamente trabalhando bastante com essa tabela, falando para eles, olha, qual que é a porcentagem? A mãe já teve um filho com uma alteração, né, cromossômica, pode ser trissomia, por exemplo. Ela chega lá pra gente e pergunta, qual é a probabilidade de eu ter outro filho? Né? Eu queria tanto ter outro filho, mas dessa vez eu queria que ele fosse normal, né, sem alteração, não sei o que. Isso é o que chega, né? Assim que esses pacientes falam pra gente. Porque para nós, na citogenética e na genética, essas alterações eles vão levar a uma mudança de vida na casa daquela pessoa muito grande, tá? E a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Porque imagina uma mãe que já tem uma criança com uma síndrome de Down, por exemplo, e aí ela vai tentar ter outro filho e esse filho também nasce com essa alteração. A gente sabe que ter um filho com algum tipo de alteração cromossômica vai gerar aí uma despesa de renda na casa muito grande, tá? Muitas vezes aquele casal, a mãe tem que parar de trabalhar para poder ficar acompanhando a criança, tá? Ela não tem condições de pagar uma empregada especializada, né, uma babá, vamos falar assim, que tenha uma especialização para tratar daquela criança, que geralmente seriam auxiliares de enfermagem, né? A gente tem cursos lá em São José do Rio Preto para quem quer trabalhar nessa área, né? Então é uma capacitação
para ajudar no desenvolvimento, porque quando essa criança ela tem um acompanhamento fonoaudiólogo, ela tem um acompanhamento do psicólogo, ela tem um acompanhamento do pessoal da TO, né, da terapia ocupacional, essa criança vai ter um desenvolvimento muito melhor, né? E vai conseguir, em alguns casos, por exemplo, na síndrome de Down, até ter uma autonomia um pouco maior, certo? Então, crianças com esse tipo de acompanhamento viram adultos que a mãe não precisa estar 24 horas ali por cima. Geralmente, né, a gente tem um caso de um paciente que a mãe teve um filho com alteração, só para vocês entenderem. Quando o filho nasceu, começaram as dificuldades, tá? E aí, o que ocorreu? O pai, né, não segurou as pontas e abandonou a mãe e o filho, né? Arranjou outra família. Essa mãe, ela não tinha uma condição financeira muito grande, mas ela era muito esforçada. A mãe dela, ou seja, a avó da criança que tinha síndrome de Down, morava com ela. E aí, ela foi criando essa criança e eu peguei o acompanhamento dessa criança quando, na verdade, ele já não era mais criança, né? Ele já tinha a idade de 20 anos, ele trabalhava num supermercado ali perto da casa deles e a mãe conseguiu construir um cômodo para o filho dentro da casa dela, né, no fundo da casa dela, onde ele tinha a sua vida particular, certo? Então, ele conseguia ter uma certa autonomia. Por quê? Porque foi uma criança que, apesar das dificuldades da mãe financeiras, ela e a avó desse paciente, né, elas se esforçaram muito, levando ele sempre em todos os acompanhamentos de todos os multiprofissionais que a gente tem lá no HB, porque boa parte desses profissionais é gratuito, né? Só que tem que ter alguém para levar esse paciente lá. E ele teve um desenvolvimento muito, muito, muito legal. Né? É um paciente assim que ele me vê na rua ou quando ele me vê, ele me reconhece, ele vem, me abraça. Então, isso é muito bacana, tá? E você vê que assim, o esforço que essa pessoa tem que fazer para criar, né, essa criança é muito maior. Então, a minha função como professor de vocês nessa disciplina, para alguém que gostar muito dessa área e for para essa área, é justamente trazer a realidade, tá? Não tem como, grava isso aí em qualquer lugar que vocês estejam anotando, quem gosta dessa disciplina, você omitir para a família qual é a dificuldade que vai ser, tá? A gente dá muita palestra na área citogenética, principalmente eu que sou citogeneticista, apesar de eu ter ido para outra área no mestrado e doutorado, né? Quando a gente trabalhava lá no aconselhamento genético e na forma de estágio, né, que eu fui e fiz, é muito ruim porque a gente chega lá com um sentimento assim, eu não quero falar para essa mãe que essa é uma doença e que essa criança vai ter dificuldades na vida dela, certo? Ou até mesmo crianças com doenças que a gente sabe que a sobrevida é muito baixa, né? Então, é crianças que vão viver ali 4 meses, 5 meses e depois elas não sobrevivem. Então, isso nós temos que perder. Quem for para a disciplina, né, para a área de citogenética, para a área de aconselhamento, essa é a parte mais difícil, certo? Foi um dos motivos que eu, lá dentro da Unesp, quando eu entrei no mestrado, eu não quis escolher essa área para fazer os trabalhos, porque o citogeneticista ele pode pesquisar qualquer coisa, né? E eu preferi ir pesquisar e trabalhar com evolução e com alguns tipos de insetos que transmitem doenças, como eu falei para vocês, a doença de Chagas, né? Porque essa parte de lidar com o paciente, de escutar a mãe chorando, e você ter que trazer essa realidade, ela é muito difícil. A gente tem que ter um sangue muito frio para poder não deixar falsas impressões. Eu acho que eu fui claro, né? Porque você deixar falsas impressões para essa família é a pior coisa que um aconselhador, alguém que trabalha no aconselhamento genético pode fazer, tá? Então tem que ser muito realista. Você tem que sentar com ela e expor o que está acontecendo, explicar o que é, por mais leiga que essa pessoa possa ser, para ela entender qual é a real situação que ela vai viver dali para frente, ela e o pai, tá?
porque a mãe, é muito raro ela abandonar a criança, apesar de já ter acontecido várias vezes, tá? Principalmente quando é segundo ou terceiro filho. Então, quando o acompanhamento genético não é feito da forma correta, essa mãe não tem um médico, ou um biólogo, ou um biomédico, ou um farmacêutico, ou um enfermeiro, que são profissionais que podem ir para essa área, para sentar e explicar para ela o que ela vai viver. O que acontece? Ela tem um filho, ela até consegue, né, cuidar desse filho e levar ele nos tratamentos, mas ela vai tentar ter outro. E quando ela tem outro filho, o filho vem também com a mesma patologia, porque tem algumas patologias que a gente sabe que vão acontecer mesmo, e em alguns casos é 100% de certeza que ela vai ter um filho com aquela alteração, né? E aí ela já não tem mais condições de criar, né, o segundo ou terceiro filho, é onde ela coloca para adoção. Então isso é muito triste, tá? São pessoas que não tiveram aconselhamento e que esperam algo, algum milagre, né? A gente briga muito com isso, porque como a gente sabe o que está acontecendo, a gente tem certeza dentro das porcentagens. Então quando eu chego para uma mãe e falo, olha, a chance de você ter outro filho assim é de 100%, ela ainda fica, não, mas eu vou tentar porque, né, eu tenho muita fé e ele vai nascer normal. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Geralmente são pessoas que não aceitam o nosso aconselhamento, que têm os maiores problemas aí. Quando a porcentagem ela cai, né, de 100%, por exemplo, a mãe tem mais que 35 anos. Vamos supor, uma mãe chega lá pra gente com 60 anos e quer ter um filho, né? Ela já tem um filho com a síndrome de Down, por exemplo. E a gente fala, olha, a chance de você ter outro filho assim é muito grande, né? É de 85%. Ela fala, mas tem uma chance de nascer normal? Eu não vou mentir. Fala assim, olha, tem, tá? Mas ela é muito baixinha. É muito pequenininha essa chance. E aí, o que essa mãe faz? Não, eu vou tentar. Quando ela decide, nós, como fazendo o aconselhamento genético, é outra coisa que você tem que prestar muita atenção. Nós não podemos interferir na escolha de ninguém, tá? É uma escolha dela, pessoal dela, que ela quer ter outro filho. Então eu falo pra ela, falo assim, olha, tudo bem, a senhora vai querer ter outro filho e tentar novamente, mas você tem que saber que a chance de você ter outro filho é de 85%, você tem que trabalhar com essa realidade, sentar com seu marido e discutir as condições que você tem dentro da sua casa para criar duas crianças com a mesma patologia, certo? Porque se você não traz essa realidade, essa mãe ela pode depois falar que não foi dito isso, tá? Então a gente tem que fazer esse aconselhamento dessa forma e trazer toda a realidade para ela, aí sim, com a realidade na mão, ela decidir se ela quer ou não ter o outro filho, tá? Então é muito mais difícil do que parece. É muito mais difícil. Quando a gente trabalha com pessoas mais leigas, é muito complicado, tá? Nós temos também, não é só nas famílias de baixa renda que nós temos problemas. Nós temos mães, né, que também têm muito dinheiro, só que aí ela é praticamente uma mãe ausente. Aquela mãe que ela vem na consulta só para assinar o documento e depois ela nunca mais aparece, né? Aí a gente só vê a babá, quando muito uma avó ou uma tia, né? Porque essa mãe, ela, por ter essa condição, ela praticamente não cria o seu filho, né? Ela terceiriza essa função, o que é muito triste também, tá? A gente já vê crianças que têm um acompanhamento. Eu também acompanhei alguns casos da Asping de Nova Granada, né? Num evento que eu fui ajudá-los, né, beneficente, há muitos anos atrás, e acompanhei várias crianças de lá, tá? Então, alguns relatos que a gente observa desses casos que eu já fiz. Eu também fiz biologia, vocês sabem, né? Licenciatura, e na biologia a gente tem que passar pelo estágio dentro da APAE, e lá na APAE eu também tive bastante contato com alguns casos desses que eu estou trazendo para vocês, tá? Tanto que lá foi na APAE que eu acompanhei alguns casos dessas crianças que praticamente, né, a mãe era completamente ausente, né? Crianças que tinham aí a cuidadora como mãe praticamente.
Bom, então essas daqui, voltando lá nas anomalias numéricas, né? A euploidia são as que a gente vai falar hoje, tá? As aneuploidias eu vou deixar para a próxima aula, porque eu prefiro explicá-las bem mais tranquilo, né? Para vocês conseguirem entender primeiro essa parte, a gente vai entendendo elas aos poucos. E trazendo então os artigos científicos para justificar essa parte da citogenética clínica, né, para ver como é mais difícil também do que parece, tá? A gente tem então anomalias também consideradas estruturais. Nessas anomalias, elas podem ser balanceadas ou não balanceadas, como eu falei para vocês, tá? Essas anomalias, elas são um pouco mais complexas na sua característica, é fácil de entendê-las, mas a característica das doenças, né, vamos falar assim, elas são algumas vezes mais brandas e aí é um pouco mais difícil do que essas outras que a gente vai trabalhar, porque igual trissomia todo mundo já viu, né, passa na televisão, tem um grande investimento dentro disso, mas nessas outras não, tá? A gente tem pacientes que têm então essas alterações, vocês vão entender como elas são e o que elas causam também. Então a gente tem inversões, que são de dois tipos, paracêntrica e pericêntrica, translocações, que podem ser recíprocas, do tipo robertsonianas, e inserções, e as não balanceadas, que é outro tipo de anomalia estrutural, elas podem ser do tipo deleção, duplicação, anéis, isocromossomos ou dicêntricos. Tá? Então essas alterações eu gosto mais, elas são bem mais fáceis de enxergar no cariótipo, é bem legal, tá? E essas daqui também, só que elas são inversões que a gente precisa de algumas técnicas um pouco melhores para a gente identificá-las, certo? Mas eu acho que vai ser bem tranquilo, vocês vão entender, é bem legal essa parte da disciplina. A gente vai trabalhar com muitas doenças que vocês conhecem e outras que vocês vão conhecer ao longo dessas aulas que eu vou preparar para vocês, mas que é bem legal. Eu vou focar sempre bastante no aconselhamento genético, tá? Porque a parte prática da disciplina de citogenética é o aconselhamento, né? Não só lá no laboratório e fazer o exame, tá? Fazer o cariótipo é algo muito simples, mas o aconselhamento é a parte mais interessante aí pra gente, tá? Então, falando de anomalias numéricas do tipo euploidia, que é aquela que muda todos os cromossomos, o primeiro que a gente tem é triploidia. Triploidia, o próprio nome já diz. A gente vai ter 3 cromossomos de cada um, né? Olha só como nasce a criança, né? Isso daqui é um feto, na verdade, né? Você vê que ele tem bastante alterações. Olha, uma hidrocefalia já dá para perceber aqui, né? Não teve uma formação completa do sistema, né? Nem o sistema respiratório, tá? Ó, você pode ver, né, não tem a formação completa. Olha, as orelhinhas, né, do feto, elas não se desenvolveram. Então é um feto que não se desenvolve. Nesse caso, aqui é um feto que nasceu morto, tá? Natimorto. Ou quando ele nasce, ele tem pouquíssimas horas ou minutos de vida e já morre porque não tem condições de se manter, né? A partir do momento que desliga ali o cordão umbilical, o feto já morre, tá? Então essas são alterações que a gente já consegue observar quais são os tipos. Então esse é um feto com triploidia, tá? Olha como é o cariótipo dele, né? Dela, quer dizer, esse daqui é uma menina, né? Ó, ele vai ter 3 cromossomos de cada um. Então era para ter só 2. Ele sempre vai ter um a mais, tá? Isso é incompatível com a vida, como eu falei para vocês. São natimortos, certo? Então vão nascer mortos ali, porque não tem a formação, né, adequada, certo? Mas o cariótipo então é isso. A gente separando todos os cromossomos, a gente consegue ver a triploidia em todos os cromossomos, tá? Por isso que chama euploidia. É uma euploidia do tipo triploidia. O que mais que a gente tem? Então aqui, ó, a gente tem basicamente, quando eu tenho a triploidia, a gente tem basicamente 3 tipos. Ó, esse daqui é um cariótipo de triploidia de um homem, né? A gente viu este que é de uma menina, porque eu tenho 3 cromossomos X, e aqui a gente tem de um homem, que eu tenho 2X e ainda um Y, certo? Então a gente tem essa diferenciação também entre homens e mulheres, tá?
Do tipo dos homens, quando a gente tem diandria, que é quando a gente tem os cromossomos do gameta masculino sendo duplicados e o da mãe normal, por exemplo, nesses casos a gente tem 86%. Tá? Então, feto de crescimento anormal, a placenta é uma mola parcial. Essa expressão é o que está lá no artigo que eu vou lançar o fórum para vocês responderem, certo? Então, nesse artigo eu quero saber isso, eu quero que vocês entendam o que é uma mola hidratiforme, tá? Perda fetal precoce. Então, olha, os fetos, eles morrem mais precocemente, nesse caso aqui a mãe já perde, tá? Pode ser por tipo de fecundação, na verdade o fórum que eu vou pôr para vocês é justamente responder isso, o que é uma mola hidratiforme, qual é a relação dela com a triploidia e tetraploidia e como elas podem ocorrer, tá? E aqui a gente tem a digenia. Então a digenia, ela corresponde a 14% dos casos, é quando a gente tem então o óvulo com a duplicação dos cromossomos e aí recebe, né, um espermatozoide, também eu tenho 3 cromossomos lá dentro. O feto é que ele tem um retardo de crescimento, uma macrocefalia relativa, como eu mostrei lá na foto, né? Então, olha, ele tem uma macrocefalia e hidrocefalia. Hidrocefalia é quando a gente tem a água presente aqui no interior do cérebro e macrocefalia é quando o crânio ele é maior do que o normal, tá? Então são duas condições, basicamente a hidrocefalia leva a uma macrocefalia. Bom, a placenta ela é pequena, né, não cística, ela não vai segurar também. A perda aqui nesse caso é tardia, então aqui o feto ele chega a desenvolver, só que aí a mãe tem a perda, né, esse feto morre e aí vai ter que fazer a cirurgia para retirada do feto, tá? Então, 14% dos casos são desse jeito. Isso daqui vocês vão ler no artigo, vocês vão entender o que é, né, um relato de caso, e vão responder para mim sobre isso, tá? Bom, e as alterações numéricas do tipo euploidias, só que tetraploidia, nesse caso eu tenho 4 cromossomos, ou seja, veio os 2 da mãe e os 2 do pai, então deu 4, tá? Esses são casos bem mais raros da gente ver. Eu não tenho cariótipos para apresentar para vocês. A gente sabe que são casos de aborto muito precoce, então não chega nem nos primeiros dias aí do primeiro mês da gestação, ela já perde. Como que a gente estuda isso? Quando tem pessoas que, né, tipo, quando a mãe sofre um aborto, colhe-se, né, o aborto, né, porque não posso nem chamar de feto, porque está nos primeiros meses de clivagem ali do embrião, né? Vamos falar do embrião, ele está começando a formar. E aí assim a gente faz o cariótipo. Nesse caso ele tem 92 cromossomos ao total. Então se for uma mulher ela vai ter 4 cromossomos X, se for um homem 2X e 2Y, tá? Isso acontece pela falha da clivagem no zigoto. Como eu estava falando para vocês, né? O feto, na hora que ele vai se desenvolvendo, ele tem uma falha ali, ele não consegue, os cromossomos não conseguem se dividir para cada polo da célula, né? Um para um lado, outro para o outro, e aí é onde a gente acontece essas falhas de clivagem. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 39 cromossomos quando eu tenho triploidia, e quando eu tenho tetraploidia eu tenho 92 cromossomos, tá? Essas tetraploidias, geralmente, elas vão levar a essa situação que eu falei para vocês, que é o que a gente chama de mola hidratiforme, né? Tem outros casos também, mas o relato que está lá, que eu vou deixar para vocês, é justamente uma discussão sobre isso, que vocês vão ler e vão responder o fórum para mim, certo? Eu prefiro que vocês façam dessa forma, e aí eu vou deixar então esse tempo, né, para vocês poderem ler esse artigo e responder lá. Pode responder com calma, eu vou deixar aí uma semana para vocês responderem o fórum, vai valer nota. Vocês têm que ler e interpretar esse artigo para poder responder o fórum, certo? Então façam com calma, leiam e entendam essa parte, para depois, então, na próxima aula a gente passar para as outras doenças, que eu ainda acredito que é mais legal, porque aí vai entrar a trissomia do 21, do 18, do 13, que são doenças que a gente estuda aí, né, na escola e a gente consegue observar, tá?
Então, gente, muito obrigado. Por hoje é isso. Espero que vocês consigam entender o artigo e responder lá o fórum, certo? Boa noite.